Olá, seja bem-vindo a mais uma terça-feira e hoje nós vamos falar a diferença entre polir uma mecha e modelar essa mecha. Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque percebi que as pessoas elas confundem as duas situações. Então, quando nós vamos escovar um cabelo, nós temos um processo, a hora o qual nós estamos desempenhando a técnica de escovar o cabelo. E na técnica de escovar um cabelo existe o passo a passo, que é alinhar, modelar e polir. O polimento, então, ele vem por último, ele é o acabamento, e a arte de modelar é dar uma textura a essa mecha. E assim sucessivamente, cada mecha precisa ir dando a sua textura. Após o alinhamento, então é feito essa textura, que é a modelagem, e o polimento ele faz parte da fixação dessa textura. Então hoje eu vou estar explicando a diferença entre as duas partes. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar. Todas as terças-feiras eu estou por aqui falando um pouquinho sobre cabelo, compartilhando conhecimento e dando oportunidade para alguém que está aí iniciando a sua carreira, que não entendeu ainda esse passo a passo, dando oportunidade para quem deseja entrar para essa área, deseja entrar para o mundo da beleza, dando oportunidade para alguém que às vezes não tem a oportunidade de buscar uma reciclagem. Então é importante para mim que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva lá no meu canal, lá no YouTube, coloque lá o sininho para quando houver um conteúdo novo, você vá lá ser notificado, você vai buscar e entender que lá tem um conteúdo novo. Isso é muito importante para mim, que você desempenhe esse papel de me ajudar a entregar conhecimento. Então é bastante importante. Então já vai lá, já curte, já compartilha, já se inscreve no meu canal. Estou te esperando lá no YouTube também. E todas as terças-feiras eu venho por aqui e venho falar sobre assuntos com relação à escova capilar. Em algumas terças-feiras eu falo sobre o shampoo, em outras eu falo a respeito de máscaras, eu falo a respeito de técnica e assim sucessivamente. E hoje então eu estou falando sobre a técnica de escovar cabelo, porque escovar cabelo ele requer conhecimento e esse conhecimento é em várias áreas, na área de cosmético, na área de divisão de cabelo, na área da técnica e em si na própria matéria-prima da profissão, que é o cabelo. Nada mais justo do que você ser conhecedora da matéria-prima qual você escolheu para a sua vida. Então, hoje eu vou estar passando parte desta técnica e explicando, na verdade, a parte de finalização já, a qual a técnica de escovar cabelo, uma das partes dela, né, de mecha a mecha, é o alinhamento da mecha, a parte de modelar e a parte, então, de fixar o penteado, a parte de polimento dessa mecha. O que é o polimento? O polimento é aquele brilho, aquele lustro, o qual é dado nessa mecha. E esse lustro, esse brilho, esse lustre, né, que é colocado na mecha, só é possível quando o cabelo ele já está completamente seco e quando a escova roda livre dentro da mecha. Eu acho até bastante interessante que na China tem uma técnica de escovar cabelo. Quando vai se aprender a escovar cabelo, antes de pegar o cabelo e ir diretamente escovar o cabelo, então eles têm uma técnica que pegam a escova e ficam girando no ar até então a pessoa atingir um nível vamos dizer assim, um nível de molejo na mão, né? Aquele feeling
do peso da mão, até acostumar com o peso da escova, até conseguir então rodar essa escova. Eu acho bastante interessante porque essa parte de rodar a escova a gente utiliza bastante, principalmente na hora a qual está se fazendo o polimento. E nessa hora é preciso ter então esse balanceamento da mão. O quanto rodar, na verdade, a escova, desculpa, eu falei cabelo anteriormente, o quanto rodar essa escova, a proporção a qual você vai rodar e a fixação, a paradinha, que geralmente a gente dá uma travada na escova, uma breve paradinha, e daí nesse momento nós então fixamos o cabelo dentro da escova e só fazemos a parte de rotatividade da escova sem que o cabelo saia de dentro da escova. Eu vou estar utilizando aqui este cabelo. Esse cabelo ele já foi utilizado para modelo de outras lives, ele não foi lavado e ele está totalmente seco. Então eu vou estar molhando uma mecha para explicar a parte da modelagem e vou estar utilizando uma mecha já seca para explicar a parte então do polimento. Ou ainda posso estar utilizando a mesma mecha qual eu vou molhar, né, e fazer um modelado, e então usar a mesma mecha para falar, explicar a parte de finalização, que nada mais é do que a parte do brilho do cabelo, a parte de polimento. Eu quero voltar um pouquinho atrás e explicar que uma escova, ela só tem balanço, ela só tem aquele brilho e balanço, então quando consegue-se fazer a textura, que é a modelagem, e consegue-se fazer então o polimento. Não tem como polir uma mecha que ela foi mal estruturada, que ela foi mal escovada. O cabelo ele fica com um aspecto meio que grosso, ele fica com um aspecto opaco e ele fica com um aspecto estático. Se não houver esta modelagem corretamente, se não houver o alinhamento corretamente e, obviamente, se não houver essa parte de finalização, que é, então, o polimento. William, você pega um borrifador? Eu esqueci de trazer aqui um borrifador. Eu vou molhar a mecha. Eu escolhi 2 escovas, porque esse processo qual eu vou passar aqui agora, não importa o tamanho da sua escova. A escova ela pode ser grande, a escova pode ser pequena, a escova pode ser média, a escova pode ser menor ainda do que essa. Não importa o tamanho da escova. A técnica de escovar cabelo, ela é simples. O primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo, não importando qual material o qual você vai utilizar, o secador também, o qual vai ser utilizado. 220. Tem uma extensão aqui, ó. Ou pode pegar esse secador aí mesmo, ó, que tá com a extensão. Então nós vamos estar explicando esse passo a passo. Eu já dividi aqui uma mecha. Não sei se está dando para ver direito. Dá para ver direito, William? A mecha? Então eu vou dividir uma mecha. Vou prender aqui para melhorar a visão. Então nós temos uma mecha.
vou explicar sem o barulho do secador e depois então eu vou fazer na prática. Então aqui eu tenho uma mecha que ela está úmida e esse primeiro passo é o alinhamento. O alinhamento nós fazemos aqui na parte da raiz do cabelo. Então nós vamos descer com o secador, vamos secando, fazendo o alinhamento nessa parte e o modelado, a textura qual nós queremos dar a essa mecha, não importa se é para cima, as pontas para cima, não importa se as pontas vão ser para baixo, não importa se as pontas vão ser para qualquer uma das laterais. O importante é que o modelado, a modelagem, ela começa no meio da mecha. Esta mecha, ela tem um tamanho, vamos dizer assim, um tamanho médio. Se essa mecha fosse mais curta, o meio dela seria aqui aproximadamente 2 dedos da raiz. Se essa mecha, se ela fosse mais comprida, então o meio dela seria aqui, aonde tem as pontas desta mecha. No caso desta mecha, o meio dessa mecha, ele é mais ou menos aqui. Então aqui nós vamos começar a fazer o modelado, porque nós só conseguimos dar uma textura na mecha quando nós começamos a fazer o modelado a partir do meio desta mecha. O outro detalhe é que o modelado depende muito da umidade que tem no fio do cabelo. Então, o cabelo, ele só aceita ser modelado quando ele ainda tem alguma umidade, porque nós utilizamos para transformação, nós usamos calor e umidade. Então o cabelo ele só aceita ser modelado quando se ainda tem alguma umidade nesse cabelo. Do contrário, vai ser muito complicado dar uma textura, fazer um modelado no cabelo se ele já secou. A hora que eu comecei a falar, eu já disse que eu ia borrifar água nesse cabelo para então trazer uma umidade. Por quê? Porque eu sei que eu preciso de uma umidade para poder fazer então o modelado na mecha. Então esse modelado ele precisa começar, não importando o tamanho da escova, não importando o tamanho da mecha qual você está trabalhando, ele precisa começar no meio da mecha. Após ter feito o modelado, você perceber que o cabelo está modelado, só então vai começar a parte de polimento. É importante perceber que o alinhamento, o modelado e o polimento, eles são 3 passos, mas eles são simultâneos, um logo após o outro. Então agora eu vou secar essa mecha e fazer o modelado. Não funcionou o secador. Eu alinhei a mecha, tirei um pouco mais da umidade e agora eu quero essa mecha com pontas para cima. Então perceba que a minha escova, ela vai no meio da mecha. Olha as pontas elas entram dentro da escova e eu já consigo então deslizar a minha escova nesta mecha. Quando o cabelo está nesse ponto, ele está pronto para ser modelado. Então eu vou pegar o meu secador e vou concentrar o calor na mecha em movimentos de vai e vem, a fim de dar uma memória para essa mecha. Eu preciso que esse cabelo, eu preciso que ele entenda
que ele tem que ter uma curvatura nesta região. Se eu querer curvar esse cabelo apenas aqui na ponta, ele não tem, vamos dizer assim, uma base para que vire o cabelo. Ele precisa ter uma sustentação para que ele fique virado para cima. E esse é o motivo qual eu preciso começar a fazer o modelado a partir do meio, porque a mecha ela me dá essa volta necessária dentro da escova. O cabelo ele precisa ficar todo dentro da escova. Se isso não acontecer, a ponta ela não tem como ficar virada, porque ela vai ficar estirada. Ela vai tentar virar, mas não tem cabelo suficiente para fazer a curva. Aqui dá para ver bem. Olha, o cabelo está todo dentro da escova. E eu vou com a escova em movimento. Aqui ainda eu não deslizo a escova na mecha. Eu desço ela um pouquinho e busco a mecha novamente. Desço ela um pouquinho e busco ela novamente. E assim eu faço várias vezes até que essa mecha ela tenha um certo grau de calor e eu perceba que a mecha está totalmente seca. Porque quando a mecha estiver totalmente seca, ela já aceitou a textura que eu quero para ela. Ela já aceitou o novo modelado, o novo formato a qual eu preciso que ela fique. E perceba que o cabelo está todo dentro da escova. Olha, a volta fica inteira com a mecha dentro da escova. As pontas, principalmente, um dos maiores segredos do modelado é as pontas. Só que esse movimento, ele causa algum tipo de frizz no cabelo, principalmente se o secador for colocado de forma errada. Muitas pessoas colocam o secador nesta região, então os cabelos que estão aqui, eles arrepiam aqui para o lado de fora, causando frizz no cabelo. Uma outra situação é o bico do secador, que muitas pessoas gostam de usar o bico largo, e o bico largo ele demanda um calor que vai para vários pontos. E neste momento é necessário que tenha concentração de calor na escova e na mecha. E obviamente sem encostar o secador na escova e sem encostar o secador na fibra capilar. Né? A forma correta do posicionamento é o secador por baixo da mecha e da escova e principalmente pegando esses cabelos que eles fazem uma transição, que é os cabelos menores que vêm da raiz e são os cabelos do meio da mecha. Então nós precisamos fazer também as pontas desses cabelos. A mecha, ela tem vários tamanhos de cabelo. Tem cabelos pequenininhos, cabelos maiorzinho, 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 até chegar aos compridos. Então é uma transição. E é por isso que o primeiro passo da mecha, que é o alinhamento ele faz parte total da técnica de escovação. A todo momento nós estamos alinhando os fios para que eles fiquem todos secos ao mesmo tempo, todos alinhados ao mesmo tempo, para que todos recebam o mesmo calor e para que todos percam a umidade ao mesmo tempo, e isso sim que gera uma textura e um brilho para então fixar a escova e dar o polimento na hora certa. Então aqui eu concentrei já bastante calor. Perceba que quando eu pego a mecha, ó, ela já vira automaticamente na minha escova. Eu não preciso me esforçar
para que ela faça a volta na escova. E se eu soltar essa mecha agora, então perceba que ela está com o seu novo formato, com a sua textura, mas ela ainda está num estilo grossa, ela ainda não tem aquele balanço, ela ainda não tem aquele brilho. E essa mecha aqui, o que falta nela? Falta o polimento nela. E falta ela entender que ela precisa ficar nesse formato fixado. Muitas pessoas usam o macete de então pegar a mecha, fazer o famoso dedinho. O que é isso? É fixar, é deixar a mecha esfriar no formato o qual eu desejo, né? Então a pessoa ela dá uma polida e o que ela faz? Ela faz o dedinho e prende esse cabelo para que ele esfrie nesse formato. Mas se eu não tenho esse tempo, né, para ficar fazendo o dedinho e prendendo, se eu quero dar essa textura só usando a escova, então eu terminei de modelar, sabendo que o meu modelado começou no meio, eu vou lá no meio, vou fazer a dobra correta, vou então colocar novamente a minha escova na posição correta. Essa mecha ela tem que fazer toda a curvatura, né? As pontas, olha, tem que ficar totalmente dentro da escova. Então eu vou fazer movimentos giratórios bem rápidos. E nesse momento é o qual eu já tiro todo o frizz da mecha. Eu faço movimentos bem rápidos e dou uma travada na mecha. Então eu faço, olha, movimentos bem rápidos, essa é a parte do polimento. Faço movimentos bem rápido mesmo, isso dá um brilho no cabelo. O cabelo, eu costumo dizer que o cabelo ele costuma abrir, e é isso que dá o balanço, é o que dá o brilho no cabelo. Então eu vou lá, nesse momento, coloco calor e então eu faço esse enceramento, esse polimento nessa mecha e dou uma travada no final, seguro a minha escova no final, só então eu vou soltar essa mecha. Só então eu vou soltar ela, e aqui não sei se dá para ver, mas ela já abriu. Quando isso acontece, o cabelo ele dá aquela abertura, mas sem desfazer o modelado o qual foi dado, a nova posição para ele, a nova textura dele, a nova forma a qual ele vai ficar. E esse cabelo ele vai permanecer desta forma até que ele seja molhado novamente, ou até que ele seja passado inúmeras vezes a mão, ou se passe 2 dias, 3 dias, mas ele vai ficar com essa memória. E obviamente todo cabelo ele tem uma memória. Se esse cabelo ele é um cabelo liso e ele foi cortado com pontas para cima para que facilite o modelado de pontas para cima, obviamente esse cabelo ele vai segurar um pouco mais a escova. Porém, se ele for cortado em base reta e a pessoa deseja que esse cabelo fique com pontas para cima, pode sim até conseguir esse efeito. Porém, esse efeito, obviamente, mesmo que se coloque produtos para ajudar, vai durar um pouco menos. Quero lembrar que nós estamos falando sobre escova, sobre transformar cabelo, né, dar textura através de calor e através da escova. Muitas vezes, se a pessoa ela quer um efeito bem mais enrolado do que uma escova pode oferecer, então nós utilizaremos outros equipamentos, como por exemplo o Babyliss, num momento desse. Mas o resultado de escova, de polimento, a técnica para se deixar essa ponta virada
para cima, para baixo ou para as laterais, sim, ela é totalmente possível através da escova e do secador. E a diferença entre o modelado e o polimento é que o modelado é a textura a qual você quer dar para aquela mecha, para aquele cabelo. É a posição que você quer que ele fique. E o polimento é o brilho no cabelo e é a fixação deste modelado. Essa foi a dica de hoje. Esse foi o nosso conteúdo. Eu espero que você curta, que você compartilhe e que você se inscreva lá no meu canal, que isso é muito importante. Até terça-feira que vem com mais um conteúdo aqui nesse mesmo lugar.